Muito bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O caso do antigo deputado da UCID, Amadeu Oliveira, preso em Ribeirinha, em São Vicente, conhece outros desenvolvimentos na sequência de uma petição assinada por quase 500 cidadãos e liderada pelos advogados Germano Almeida e Maria João Novaes e pelo comandante da Liberdade da Pátria, Silvino da Luz. O Presidente da República submete ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade da resolução da Comissão Permanente, ao abrigo da qual Amadeu Oliveira é colocado em prisão preventiva antes de julgamento. Um assunto ao qual iremos regressar ainda neste primeiro jornal. Ribeira de Vinha e Chondolanda estão a recuperar dos efeitos da passagem da tempestade Erin por São Vicente há exatamente um ano. É a avaliação que faz o presidente da Associação dos Agricultores e Criadores da localidade. A recuperação é lenta, porque há ainda várias famílias que receber o subsídio da subsistência, nem também receber os apoios concedidos pelo governo para a reparação das parcelas. E uma outra preocupação que nós temos verificado, não só na Ribeira de Vinha, mas todas nas zonas rurais, é a questão da desobstrução das valas de drenagem das águas pluviais, a reparação também, desassoreamento de diques, que ainda de continuar, e também as vias de acesso também, que ainda de continuar por reparar. José Lopes esclarece que ainda há propriedades destruídas pela tempestade, onde a recuperação é difícil ou fica apenas pelo arranjo das parcelas. A distribuição dos recursos, dos apoios, uma distribuição que não foi criteriosa. Não sei como foi feita a avaliação, e que os apoios concedidos não satisfazeram todas as necessidades dos agricultores, principalmente para a recuperação das parcelas, para a instalação do sistema de rega gota a gota, porque, tendo em conta que usamos as águas tratadas, temos que fazer a rega através do sistema de rega gota a gota. Neste momento, há agricultores que não estão a praticar a agricultura, que já recuperaram parte da parcela, das suas parcelas, porque não têm os equipamentos de rega gota a gota. E isso é um desafio que a Associação está a trabalhar já com o Ministério da Agricultura, no sentido de vermos como será apoiar esse agricultor, porque esses agricultores não têm condição de recorrer a créditos nesse momento. O presidente da Associação dos Agricultores reconhece que muito está feito, mas entende que a intervenção do Estado deveria ter sido mais forte e com uma visão estratégica. Já estamos no tempo da chuva, estamos a recuperar de pouco a pouco, timidamente. Nós também constatamos também a falta de mão de obra, né, que temos aqui em São Vicente, mas eu penso que deveríamos estar mais avançados no tocante a Ribeira de Vinha. Muitos jovens que trabalhavam na agricultura foram para trabalhar em pequenas empresas em Portugal. E hoje o setor agrícola é um setor que deve ser dado mais atenção, onde também os produtores rurais devem ser valorizados mais. É por isso que quando eu digo que nós temos que colocar recursos à disponível dos agricultores, temos que intensificar a questão da formação, mas a formação centrada numa visão estratégica de transformação. As contas de José Lopes apontam que na Ribeira de Vinha e Chondolanda há mais de 200 agricultores e produtores registados. A governança do ambiente está recomposta. Novo ministro para o sector e uma nova direção nacional cuja liderança deve ser nomeada ainda esta semana. Uma mudança que pode representar esperança na ótica do diretor executivo do projeto SAL Biodiversidade. Eu sempre digo para os meus colegas e para os trabalhadores, eu sempre digo que todas as mudanças são boas. Eu espero que sim. O último governo terminou com algumas boas notícias, não? Com novos decretos-leis sobre ecogestão de áreas protegidas. Pronto, nós sabemos que se estava trabalhando com outros decretos-leis sobre praias de desova. Então, a nível legislativo, a nível de legislar, se fizeram bons avanços, mas na prática não terminamos de avançar, né? Então, esperamos, ou espero, que com este novo executivo realmente vejamos agora uma melhor dinâmica, né? Tipo, começar a implementar projetos que se calhar ficaram um bocadinho parados. Esperamos também ver a DNA com mais pessoal, mais dedicado, né? Na prática, né? Digamos, mais trabalho de campo, né? Que é o que gostamos nós.
Albert Tachonera cita o projeto que visa a melhoria da gestão da reserva natural da Fragata e a restauração de dunas para ilustrar o papel que espera da nova Direção Nacional do Ambiente. Financiado pela Cooperação Espanhola, que é um projeto que é bastante estruturante para as áreas protegidas de sal, para a Reserva Natural de Costa Fragata, é muito importante e virá a reforçar os trabalhos que nós temos estado a fazer, juntamente com o Ministério, na questão de restauração de dunas, de ordenação de atividades turísticas, em resumo, de mitigação de impactos, não? E recuperação do ecossistema. É só que a parte que fica no lado da Direção Nacional do Ambiente, no último ano ficou um bocadinho parado, por diferentes causas, né? Falta de pessoal, etc. A nossa parte, nós avançamos, nós somos responsáveis de algumas atividades e vamos avançando. Só que as atividades mais importantes, se calhar, ficaram do lado da Direção Nacional do Ambiente e esperamos que, gostaríamos que fosse uma prioridade, né? Acelerar este projeto, porque realmente é um projeto muito giro e que pode ter um impacto muito importante a nível, não só de proteção, mas também a nível de ecoturismo para a sal. O grosso do projeto é financiado pela Cooperação Espanhola e está em execução desde o início do ano passado. Mais energia renovável, preço mais acessível tanto para a água como para a eletricidade é a promessa que o Ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia leva à Ilha do Sal na primeira visita iniciada ontem. Carlos Varela assinala que devem ser construídas infraestruturas de redundância no domínio da produção da água, Carciana Lima, para casos de eventuais rupturas. A visita às infraestruturas de energia e água na Ilha do Sal iniciou pela Central Elétrica e Dessalinizadora da Palmeira. Ainda naquela localidade, o Ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia visitou as instalações de armazenamento de combustíveis. Durante a tarde, Carlos Varela também inteirou-se do parque eólico e do sistema de armazenamento de energia da Cabo Eólica. O ministro considerou que é estável a situação da ilha em termos de produção de energia, realçando que o desafio futuro passa por uma maior aposta nas energias renováveis. De uma forma geral, em termos de energia, estamos a produzir em quantidades suficientes para fornecer a ilha. É claro que o nosso desafio agora é introduzir mais renováveis e também criar condições técnicas e competências para que possamos aproveitar mais essas energias renováveis, produzi-las tanto por iniciativas privadas, né, que é o nosso objetivo, que os privados também continuem a produzir mais renováveis, e também por iniciativas do Poder Central. Queremos conjugar as duas coisas e ver como é que nós podemos aproveitar melhor, sobretudo também para produzir energia mais barata e mais acessível. E também garantir que a estabilidade energética ou a segurança possa ser garantida, que é o nosso maior desafio também aqui nessa ilha. No domínio da água, a produção também satisfaz as necessidades da ilha, mas há que criar mais infraestruturas para garantir a segurança no fornecimento. Precisamos investir e criar redundâncias, porque não podemos continuar a garantir infraestruturas básicas únicas, e se houver algum problema de rupturas, para que a ilha não sofra por causa da carência de água. Produzimos sem quantidade que é suficiente, mas precisamos efetivamente garantir infraestruturas e redundâncias que é necessário para garantir a segurança. Carlos Varela não precisa para já quais as ações futuras concretas no domínio de energia e água para a Ilha do Sal, mas reafirma alguns compromissos. Podemos afirmar de forma aqui clara que teremos que garantir disponibilidade, preço mais barato na produção de água e energia e alguma segurança. Portanto, vamos que efetivamente depois desse levantamento fazer um diagnóstico aprofundado e depois detalhar as ações e as prioridades necessárias nos próximos dias. Esta terça-feira, o Ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia visita a empresa Águas de Ponta Preta, Etar Municipal de Santa Maria e as centrais fotovoltaicas. Este continua a ser o primeiro jornal da Rádio de Cabo Verde. Voltamos à notícia de abertura. O caso do antigo deputado da UCID, Amadeu Oliveira, preso em Ribeirinha, São Vicente, conhece outros desenvolvimentos. Na sequência de uma petição assinada por quase 500 cidadãos e liderada pelos advogados Germano Almeida e Maria João Novaes e pelo combatente da liberdade da pátria, Silvino da Luz, o Presidente da República submete ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da Constituição
inconstitucionalidade, pedido relativo à interpretação do artigo único da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, ao abrigo da qual Amadeu Oliveira é colocado em prisão preventiva antes de ser julgado, nomeadamente por atentado ao Estado de Direito. Segundo uma nota de imprensa enviada ontem à comunicação social e já publicada nas páginas da Presidência da República nas redes sociais, o chefe de Estado pede ao Tribunal Constitucional para esclarecer se é correta a interpretação segundo a qual a autorização parlamentar concedida para a detenção fora de flagrante delito de um deputado destinada à sua apresentação a primeiro interrogatório judicial poderia igualmente abranger a subsequente aplicação da medida de prisão preventiva sem necessidade da autorização parlamentar autónoma e expressa. No entanto, a petição enviada no passado dia 29 de julho é mais abrangente do que solicita o Presidente da República ao Tribunal Constitucional. A advogada Maria João Novaes considera que a resolução da Comissão Permanente padece de várias ilegalidades e inconstitucionalidades. A começar da questão da própria Comissão Permanente para aprovar a referida resolução, põe em causa o 148 da Constituição e o 135C do Regimento da Assembleia, a própria eficácia temporal da resolução, porque no momento em que foi produzida e no momento em que Amadeu Oliveira foi detido, ainda decorria a vacatio legis e a própria resolução sequer havia sido publicada, porque foi publicada a 19 de julho e Amadeu foi preso a 18 de julho, de maneira que também põe em causa o 32.2 e o 269 da Constituição, para além de artigos do próprio Código Civil. Maria João Novaes defende que uma coisa é ser detido para ser ouvido, coisa diferente é ser detido com a aplicação imediata da prisão preventiva como medida de coação. Depois há questões mesmo a nível da própria formulação, a questão das atas da reunião do artigo 39 do Regimento, como é que devem ser feitas atas, não existe. A própria tomada de posse dos membros da Comissão, à luz do artigo 29 do Regimento da Assembleia. Enfim, são várias questões que não foram abordadas. A maioria deliberativa que era necessária deveria ser feita também por um escrutínio secreto e que são fundamentos mais do que suficientes para que o Sr. Presidente da República, ao abrigo do 280 da Constituição, suscite a fiscalização. Numa palavra, o órgão competente para decidir esse caso seria a plenária da Assembleia Nacional e com voto secreto e não a Comissão Permanente. Amadeu Oliveira está preso desde 18 de julho de 2021 e tem ainda a cumprir mais 2 anos. A resolução da Comissão Permanente tem sido analisada por vários estudiosos, como Quirino Tavares, doutor em Direito e professor assistente na Universidade Brasileira de Fluminense. Em entrevista ao jornalista Davi Salomão, há 4 anos, o professor começa por lembrar que a autorização inicial dada pelo Parlamento, Comissão Permanente, é simplesmente detenção para o interrogatório. Então, se autorizou a pedido da Procuradoria, se autorizou uma detenção para o interrogatório. Eu não acho que há dificuldades nem em termos semânticos, nem em termos de sintaxe. Em primeiro lugar, em termos da sintaxe. A lógica da própria resolução, quando diz autoriza a detenção, vírgula, para o interrogatório, deixa claro na própria estrutura de toda a frase que essa detenção tem uma única finalidade: interrogar-se a pessoa do deputado. E, em segundo lugar, em termos da própria semântica, deter e prender tem uma diferença muito grande. O próprio Estatuto dos Deputados, quando estabelece que nenhum deputado será detido ou preso sem autorização da Assembleia, demonstra claramente que detenção e prisão são coisas diferentes. Membro tanto da Ordem dos Advogados do Brasil como de Cabo Verde, Quintino Tavares alerta que só quem autoriza tem poderes para ampliar o sentido da detenção para prisão. Nenhum tribunal poderia amplificar, porque nós tratamos ali de uma questão de liberdade individual, de garantias individuais. E as garantias individuais, direitos individuais, devem ser interpretados obrigatoriamente
Qualquer ato deve ser interpretado obrigatoriamente de maneira restritiva, não de maneira extensiva. Quer dizer, não é quem pode menos, pode mais. Assim, não é se eu posso deter para o interrogatório, logo eu posso prender preventivamente. Não. Quando nós tratamos de liberdades, garantias e direitos fundamentais, toda a interpretação deve ser restritiva. Quintino Tavares lembra que a imunidade parlamentar é um dos princípios mais caros à democracia. A esquadra da Polícia Nacional no Palmarejo, Cidade da Praia, acolhe uma formação de capacitação de 30 agentes de Santiago Sul em técnicas de tratamento de casos da BBG, violência baseada no género. A formação integra o projeto Fortalecimento de Espaços e Capacidades de Atendimento, Prevenção e Reintegração de Vítimas de Violência de Género em 5 ilhas de Cabo Verde, um projeto executado pela Fundação Religiosa para a Saúde e que tem a coordenação da Vitória Rodício, especialista em cooperação para o desenvolvimento e educação. A polícia é uma das primeiras entradas que normalmente uma vítima de BBG terá com ele, é na polícia que muitas mulheres, muitas vítimas, também homens, é a primeira entrada daquela queixa. Então a polícia tem que estar pronto com o conselho de BBG, com qual que é a sua obrigação, qual que é o seu dever. Hoje o BBG é um crime público, então é que a sua vítima que está pode fazer queixa, também terceiras pessoas, testemunhas podem fazer queixa, então a polícia tem que estar pronto e sensível ante que as queixas que está chegando na esquadra. Tanto mulher como homem pode ser vítima, tanto mulher como homem pode ser agressor. Então, às vezes é importante deixar debate de fora entre as lutas de gênero e foca mais na pessoa, no ser humano que sofre uma situação de violência. E nós tudo como ser humano não pode agredir e também não pode ser vítima. E acho que Cabo Verde, em todas as instituições e a nível de sociedade, não se sensibiliza naquela parte lá, mas homem também pode ser vítima de BBG. A formação iniciada ontem decorre até quinta-feira. A finalidade última é assegurar que os agentes passam a dispor de ferramentas para prestar um atendimento mais sensível, célere e eficiente às vítimas. O presidente americano Donald Trump vai exigir uma indemnização ao Irão pelo conflito que ele próprio desencadeou. Trump afirmou este fim de semana que estava a manter um perfil discreto face ao conflito, sugerindo que estava disposto a deixar aumentar a pressão económica em vez de ordenar novos ataques militares. Ontem, o presidente Donald Trump afirmou que irá exigir compensações de guerra ao Irão como parte de quaisquer negociações de paz, invocando os ataques e mortes ao longo de décadas que alegadamente foram apoiados ou perpetrados pelo Irão. Numa outra frente, o Irão diz que não aceita nenhuma das 6 condições que o presidente americano está a exigir. Dizer-lhe ainda que a Rússia tira da corrida, o Supremo Tribunal de Justiça da Rússia tira da corrida um partido anti-guerra. Trata-se da lista completa de candidatos do Yabloko, que em russo quer dizer maçã, às eleições para a Duma, o que retira aos eleitores contrários à guerra a última opção anti-guerra no boletim de voto nas eleições de setembro próximo. Novos genéricos para diabetes reduzem para metade o preço. A aprovação do grupo homogéneo da dapagliflozina pela Autoridade Reguladora dos Medicamentos de Portugal garante um benefício para 900 mil utentes, mas a Associação de Utentes pede responsabilidade aos médicos na hora de prescrever a entrada no mercado dos novos medicamentos genéricos, substância indicada para diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca e doença renal crónica, vai permitir uma redução expressiva na fatura de saúde das famílias portuguesas. Considerada um antidiabético primordial para tipo 2, a dapagliflozina é uma substância ativa fundamental para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Além da ação na diabetes, a molécula desempenha um papel determinante no tratamento de patologias cardiovasculares e renais associadas. Vamos ver se, Orlando Lima, haverá algum efeito em Cabo Verde.
Pois bem, vamos ver. Bom dia, foi assim o primeiro jornal, 7 da manhã, 22 minutos.